Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast e hoje com uma convidada super especial, veio lá de Itaguaí. Ah, Gente, é uma história inspiradora, fiquei muito feliz de conhecer um pouco da história dela aqui nos bastidores antes de a gente começar a gravar. E conhecendo um pouquinho mais da Mayara, eu convidei ela aqui para compartilhar um pouco da história dela para vocês. Hoje minha convidada é a Mayara Moraes, cofundadora da MVM, Engenharia de Medicina Ocupacional. Falei isso certo? aí, Nossa falou certo, senhora, trava a Bruno. língua, hein? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, esse convite, é muito bacana estar aqui com você, com a sua equipe. Espero que eu possa trazer um pouquinho da nossa história, como que aconteceu, enfim, a gente vai deslinchar essa história aqui hoje, para o pessoal conhecer. Eu achei muito bonito o carinho dos seus clientes, né? Amigos, mas clientes lá de Itaguaí, quando a gente foi fazer as filmagens com você. E o carinho deles com você eu achei muito bonito, dos funcionários todos, dos colaboradores, né, da empresa. E é muito nítido, foi para mim e para a equipe o carinho que você tem com todo mundo, a paixão que você tem no seu trabalho. Eu acho que é legal, antes de a gente contar a sua história, você explicar para as pessoas o que a sua empresa faz e o que você faz, né? Então, hoje nós somos uma empresa na área de segurança do trabalho, integrado com a medicina ocupacional. E é o que você falou, eu procuro trazer essa... Lógico, a gente tem um relacionamento comercial, todo comprometimento e tudo mais que a gente precisa entregar para o nosso cliente. Mas, além disso, a gente tem um carinho imenso. Né? Cada cliente tem um jeito especial, a gente tem um tratamento diferenciado com eles. E realmente é aquilo que você viu, é o nosso dia a dia, é o que a gente procura sempre levar para eles também. Que legal, legal. Você não é de Avaré, né? Não sou de Avaré. Você também não é de Itaguaí. Também não sou de Itaguaí. Você nasceu no Guarujá. Como é que você veio para cá? Eu nasci no Guarujá. Não fui criada lá, só nasci mesmo. Tive uma perda muito grande na época, que foi a perca da minha mãe. Entendeu? De uma forma bem brusca, que foi bem pesado para nós. Então a minha família optou por sair de lá. E nisso a gente conheceu Avaré. Então foi uma coisa tipo assim, puta, no mapa, vou procurar uma cidade, foi Avaré. Então Sério? foi mais ou menos assim. Então a gente saiu de lá, não tinha condições de a gente ficar lá por conta da situação. Então foi uma perda bem pesada. Isso daí influenciou muito na minha infância também. Então, por isso que, vamos se dizer que eu sou de Avaré, tenho o pé de Avaré e sou de Itaguaí também. Ah, que legal. O que aconteceu? Sua mãe ficou doente? O que aconteceu na época que ela chegou a falecer? A minha mãe, hoje até vou te dar uma exclusiva aí hoje, né? Eu nunca falei sobre esse assunto, mas a minha mãe, ela teve uma morte por assassinato. Então foi uma coisa bem pesada para nós. Minha mãe teve uns problemas com drogas, meu pai também. Então eu venho de uma família que é humilde, uma família que realmente é de baixo, e teve esse tipo de problema. Entendeu? Na época eu morava com a minha mãe. Era até engraçado, porque a gente morava, né, todos na mesma rua. Era minha mãe, o meu tio e a minha avó. Então, né, vou estar falando sobre a minha avó também, você vai ver o amor que eu tenho por ela. Mas foi isso. Foi um problema com drogas que eles tinham e acabou acontecendo. Então, assim, esse caminho, Bruno, são dois caminhos que você tem. Ou é morte ou é prisão. Infelizmente, para minha mãe, foi a morte. Isso daí impactou muito na nossa vida, muito mesmo. Quando sua mãe faleceu, né? Você tinha lá por 3, 4 anos. Isso. Além das fotografias, né? Que você guardou de memória dela, você lembra de momentos vívidos dela? Eu tenho uma memória muito, muito fotográfica, e é até engraçado, porque vários momentos que eu tive com ela, várias conversas que a gente teve, então é como se fosse ontem para mim. E fotografia eu só tive uma, que Sério? inclusive foi uma 3x4 que eu guardei, e na carteira acabou molhando, tanto que eu tatuei ela no braço. Então eu tenho a tatuagem dela numa índia, que é a nossa descendência, e esse é o rosto da minha mãe. Então eu tatuei no braço já para não perder e já ficar marcado. Entendeu? Então eu tenho essa memória muito viva da minha mãe, sabe? Então os traços dela, o rosto dela, o jeito dela falar, o carinho que ela tinha assim comigo.
Entendeu? Então são coisas que são únicas que eu nunca vou esquecer da minha mãe. Eu não sei se você vai querer abrir isso, mas eu vou te perguntar. Se você não quiser responder, não tem Uhum. problema. Mas a sua mãe tinha problema com utilizar a droga ou ela se envolveu com o tráfico em si? Os dois, tá? Os dois. Então, tanto que eu tive situações quando eu era pequena que eu presenciei muita coisa, sabe? E então o problema eram os dois. Então era o consumo e era o problema com o tráfico em si. Então por isso que eu te falei, são dois caminhos. Ou você, né, escolhe ou a morte ou a prisão, porque foi os dois casos aí. Quando sua mãe veio a falecer, com certeza isso foi um baque gigantesco, imensurável na sua Sim, vida. com certeza. E quando isso aconteceu, você foi morar com a sua avó, porque aparentemente seu pai também tinha problema com Sim, droga. meu pai, como ele, às vezes ele tá, ou ele tava viajando, ou ele tava em prisões. A vida do meu pai era essa. Então meu contato com meu pai era isso. Ou era tipo pai e filho de final de semana, ou era prisão. Então a minha avó ela teve essa responsabilidade com a gente. Eu tenho uma irmã também que na época era recém-nascida. E eu lembro como se fosse ontem a minha mãe falando: "Mãe, eu não vou ficar aqui muito tempo, mas eu vou deixar uma pessoa que vai te ajudar e que vai fazer tudo por você." Entendeu? Só que eu lembro que daí a minha avó, ela era daquela religião messiânica, não sei se você já ouviu Não falar. conheço. Não, e a oração deles é diferente, é uma crença diferente. Então eles acreditam na vida após a morte. E ela ministrando Jorei, que é uma oração japonesa, e a minha mãe começou a chorar. E eu, pequena, sem entender, peguei no ombro da minha avó e fiquei olhando para ela. E ela saiu. E como a gente morava na mesma rua, ela estava tendo uma social na casa. E foi nessa mesma noite que aconteceu. Caramba. Foi na mesma noite. A minha avó, ela sentou na época, a gente tinha... Ela fazia de alvenaria, né? E colocava os colchonetes em cima, que era o sofá. E eu lembro que ela estava assistindo TV nessa noite. E quando aconteceu, ela não conseguiu sair do lugar. Ela não conseguiu se levantar. Ela ficou totalmente paralisada. Entendeu? Aí chamaram a minha mãe na porta de casa. Minha tia atendeu na época. Só que daí falou, não, eu quero falar com a Ana. O nome da minha mãe é Ana. E foi quando aconteceu. E eu era pequena, eu tava na cozinha junto com ela. Eu lembro que ela tava fazendo limonada pra mim. E tinha um pessoalzinho lá na sala dela, que ela tinha como se fosse um bar na sala. E chamaram ela na porta de casa e acabou acontecendo. Aí tentaram correr com ela, mas não conseguiram. Infelizmente não deu tempo. Caramba. Isso foi lá em... Lá no Guarujá. Lá no Guarujá eu tinha acho 3 para 4 anos, foi isso mesmo. Quando que caiu a ficha mesmo, assim, que você percebeu, tipo, minha mãe não vai estar mais comigo? Eu era muito criança. Então, assim, mesmo que eu tinha o contato com a minha mãe, mas eu era muito apegada com a minha avó. Entendeu? Então, ali naquela situação, naquele momento, eu ainda tinha aquele colo de mãe com a minha avó. E isso daí foi começar a refletir na minha vida mesmo, foi na minha adolescência. Que daí depois eu senti com o impacto também da morte do meu pai na sequência. Quando a sua mãe veio a falecer, como que você se viu ali junto com a sua avó? Vocês procuraram daí... foi aí que vocês vieram para Avaré? Como vocês viram aquele ambiente assim, ali? Bruno, eu era uma criança que eu tinha de tudo. Por mais que meus pais me davam de tudo, da forma errada, eu tinha de tudo. Quando a gente veio pra cá, a gente abandonou tudo. A minha mãe tinha casa própria, minha avó tinha casa própria. E a gente veio pra cá. Eu tinha uma tia que parece que já conhecia aqui em Avaré e falou que aqui a região tinha muito trabalho. E minha avó ela precisava sair dali e tirar a gente dali. E na época veio a minha avó, eu, uma irmã e uma outra tia, que é a irmã da minha mãe, que é o que estava lá a mesma noite. E a gente veio pra cá, sem nada. Entendeu? Então a gente abandonou tudo. Pra você ter uma ideia, a gente veio com a roupa do corpo e o que deu pra trazer. Caramba. Entendeu? Então, o começo da minha vida aqui no interior foi isso. Então, assim, eu mesma vim muito de baixo, entendeu? Eu tinha de tudo ali naquela época, mas ao mesmo tempo eu tinha perdido tudo. Eu já não tinha mais nada. Quando você chegou em Avaré, você tinha lá por volta dos seus 4, 5 anos. Isso. Começar do zero. Vocês foram morar onde? Aí tinha um cunhado dessa irmã da minha tia que deixou a gente ficar lá. Um tempo depois, a minha avó começou a se relacionar com ele. Entendeu?
Só que a minha avó falou, não, eu não quero isso. Eu quero, né, ter uma, né, eu preciso ter uma casa, eu preciso dar um abrigo ali para minha família e eu preciso recomeçar. Foi quando a gente conseguiu vender as casas de lá. Aí minha avó vendeu e a minha avó é uma pessoa muito, muito religiosa, sabe? E eu lembro que a gente veio procurar lugares para a gente poder comprar aqui com a venda de lá. E ela disse que ela teve um sonho de um local que tinha 2 árvores. Eram 2 pinheiros, é até engraçado de ver. E ela foi ali na Costa Azul para ver se o lugar ela era ali e ela, não é aqui. Aí ela foi, acho que você conhece ali o São Marcos 1, São Marcos 2. Aí ela foi no 1, também não era no 1. Aí ela foi no 2. No que ela entrou no São Marcos 2, ela viu as 2 árvores e o tronco que falou. E no sonho falou, viu, vai ter um cachorro que vai latir pra você. Que era um cachorro amarelo. No que ela entrou, tinha o cachorro amarelo, ela passou o tronco e as 2 árvores estão até hoje lá. Sério? Verdade. E ela falou, não, é aqui. O lugar que eu tenho que comprar é aqui. Nossa. E ela comprou esse terreno. Aí tá bom. Aí ela comprou o terreno. Daí começou a mexer aos poucos e tal, só que não tinha finalizado. Daí a gente conseguiu vender a outra casa, que foi a casa da minha mãe e a casa dela que a gente vendeu. Então, uma das casas ela comprou aqui em Avaré e depois a gente foi para Itaguaí. Que daí falaram que Itaguaí tinha muito, muito trabalho, então é o que ela precisava no momento. E nisso daí a gente foi para Itaguaí, só que a gente ainda não tinha comprado outra casa. Então, trabalho de, né? A gente foi morar de aluguel. E a minha avó foi para o trabalho de lavoura. Ela nunca tinha trabalhado com lavoura. Teve muitas situações, Bruno, que eu já vi a minha avó tirar da boca dela para colocar na nossa. Muitas situações. Teve situações também que eu já vi ela decidir se ela ia pagar o aluguel ou se ela ia comprar o alimento para dar pra gente. Teve muitas situações também, naquele frio de julho, eu não tinha um sapato para ir para a escola. Entendeu? Eu ia pra escola de Havaianas. Mano, hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tô com 27 anos. Tudo isso daí aconteceu antes do seu pai falecer, toda essa transição. Isso antes do meu pai falecer. Eu vejo você contando a história, hoje, 20 anos depois, você conta assim com um sorriso. Você ressignificou tudo isso? Bruna, a vida ela me ensinou a ser uma pessoa blindada. Eu já tive meus momentos de queda, lógico, tive meus momentos que, puta, parece que pra mim tudo desabou. Só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu ainda tô viva e eu preciso continuar pelos meus. Eu ainda tenho minha família, ainda tenho minha avó, que eu preciso. Tudo que eu faço é por ela. Entendeu? Tudo que eu faço é por ela. Eu tenho a minha irmã ainda, que agora já tenho uma sobrinha. Então, eu tenho pessoas que eu amo e que eu preciso viver por elas. Entendeu? Tive vários momentos na minha vida que eu pensei em desistir. Não vou mentir pra você. Eu já pensei, não, eu não quero isso. Várias vezes eu pensei, é mais fácil eu fazer isso porque a dor não vai ter mais, não vai existir mais. Entendeu? Então, isso, o que me motiva, que me motivou na época que eu tive esses, vamos dizer, deslizes, foi a minha avó, foi a minha família. Porque eu pensava assim, a minha avó não merece enterrar outra pessoa. Entendeu? Então isso daí me motivava todo dia. O maior exemplo que você tem hoje como figura... É a minha avó, sem dúvida. Sem dúvida. Ela é tudo pra mim. Tudo. Sem dúvida. Quando, tipo, uma criança, tava acontecendo esse turbilhão de coisas na sua vida, sua mãe assassinada, sua avó trabalhando na lavoura, sim, você vendo ali o trabalho, né? Por mais que você era criança, você conseguia entender que as coisas não estavam mais igual era antes. Sim, teve algumas vezes de eu ir com ela. Sério? Sim. E aí veio outra pancada, que foi seu pai também ser assassinado. Veio uma outra avalanche aí na minha vida, que foi a morte do meu pai também. Entendeu? Meu pai, eu já era um pouquinho maiorzinho, eu já tinha entre uns 8, 9 anos, então já conseguia entender um pouquinho mais as coisas. E mesmo meu pai não sendo aquela figura paterna e eu não tendo aquela presença dele, ele ainda era o meu pai. Entendeu? Então ali, infelizmente, numa situação, uma briga de família, acabou acontecendo do dia 24 para dia 25 de dezembro. Caramba! Foi no Natal, cara, no Natal. Eu lembro que
Ele chegou, a gente saiu, a gente acabou brigando porque ele queria me levar pra Osasco, que a família dele é de Osasco. Eu não, pai, eu não quero ir, eu quero ficar aqui com a minha avó. Meu pai tinha essa vida meio maluca, eu não sabia que eu ia, né? Ia acontecer comigo se eu fosse. Não, eu quero ficar aqui. A gente acabou discutindo e numa dessa ele saiu, né, com um pessoal da família ali. E eu lembro que todo final de ano, todo dia 24 pro dia 25, passa aquele filme da Paixão de Cristo, né? Uhum. E eu sentada na poltrona, naquela TV de tubo atrás ainda, na época. Não vou dizer época, que não, senão eu vou ficar muito velho, que eu não tô tão velho assim. Mas eu lembro que daí... E seria se você falasse de tubo de madeira Não, com aí, HF em cima. não, aí não. Isso daí já é demais. E eu lembro que eu senti várias dores no peito. Sério? A minha família é muito assim, a gente sente muitas coisas. Minha avó principalmente. Então, minha avó, Maiara, aconteceu alguma coisa? Eu não, vó, não aconteceu. Maiara, aconteceu. Ela fala pra mim, eu já sei que aconteceu, eu já senti isso. E eu tenho a mesma coisa. Então, quando aconteceu ali, eu senti muita dor no peito. E eu lembro que eu fui deitar. No outro dia, forrado de polícia, de um monte de coisa. Eu falei, o que aconteceu? Eu era pequena ainda. Entendeu? Ó. Aí eu lembro que chamaram a minha tia pra fazer reconhecimento de corpo. Caramba. A minha tia reconheceu, não, realmente é. Entendeu? Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Se eu te falar que teve um velório, não teve. Então, eu não sei eu não sei onde tá enterrado, se a família do meu pai levou o corpo e enterrou em algum lugar, eu não sei. Entendeu? Mas a única coisa que eu tenho do meu pai é isso. Entendeu? Os poucos momentos felizes que eu tive com ele. Querendo ou não, ele podia ser a pessoa mais errada, mas ele era meu pai. Entendeu? Então eu tinha o sangue dele. Não tinha como eu negar isso. Só que assim, eu tinha o poder da minha escolha também. Entendeu? Ou ir pro mesmo caminho ou escolher uma vida melhor pra mim. Não foi difícil, assim, mesmo hoje, vendo a leitura de tudo que aconteceu, ter esse sentimento, assim, que não... É uma incerteza, né? Tipo, mais assim que você não tinha essa conexão tão forte com seu pai, mas a partida, né? Sem Sim, um fim, né? eu sofri bastante na minha época de escola, essas coisas, porque daí sempre tinha aquelas coisas de Dia dos Pais, Dia das Mães, então aquilo pra mim era muito difícil. Muito difícil. Viu? Agora, quando você já estava aí entrando na adolescência, veio todo esse baque da história da sua família, histórico violento, sua avó te dando um suporte. Você entrou numa fase de rebeldia, né? Que você tinha Com comentado. certeza, eu entrei ali pro RBD, né? Não vamos mentir. Mas você viu isso como uma reação mesmo sua? Uhum. Era uma forma de eu ter que jogar pra fora. Entendeu? Eu sempre fui ali a engraçadinha da sala. Mas o quê? Chamar atenção, eu precisava jogar de alguma forma. Às vezes eu tava bem, às vezes eu não tava. Então, às vezes, por exemplo, se eu fosse brincar com uma criança aí na rua, às vezes eu tava bem com ela, daqui a pouco eu tava brigando com a criança. Porque eu era muito assim, do nada. Sabe? Era muito. Estável, né? Era muito instável. Você tava instável. Então, eu lembro que eu sempre voltava com cartinha da escola indicando pra psicóloga, porque todo mundo conhecia a história. E muitas vezes o pessoal até ajudava a gente, porque conhecia a dificuldade que na época que a gente tinha, sabe? Você estudou aqui em Avaré? Não, eu estudei um tempo aqui em Avaré, só que como eu morava ali do lado da represa, eu não vinha pra cá na escola. Na época era uma casa que era no meio assim do nada. A gente saía 11 horas, chegava o professor 1 hora da tarde, a gente ficava ali naquela casa no meio do nada. Caramba. Então a sala de aula na época era assim, entendeu? Aí depois disso que a gente foi pra Itaguaí, daí lá eu continuei. Sabe, eu também perdi meu pai. O histórico do meu pai na nossa família foi que ele tinha problema com alcoolismo e a gente teve um problema com violência doméstica. Uhum. Então, quando ele chegou a falecer, eu compartilhando um pouco da minha história com a sua, eu vi, por mais tudo que ele tinha feito de errado,
agredindo minha mãe. Uhum. O tumulto que ele causou na família, né? Literalmente causou. Mas eu senti o luto, sabe? Eu senti o luto. Porque, mesmo jeito que você falou que seu pai não era presente, mas a perda, né? A gente fica um vazio Aquela ali, né? perda da figura materna, né? Como que você começou a ressignificar isso? Porque você passou um bom tempo de turbulência na sua adolescência. Quando que começou a virar a A chave chave de... que aconteceu. É, Eu tinha, eu acho que nos meus 12, 13 anos. Porque foi rápido, então. foi um negócio bem... Impactou muito, assim, na minha adolescência, sabe? Principalmente a minha dificuldade para fazer amizade, segurar relacionamento. Então, isso daí impactou bastante. Eu sempre tive comigo o quê? Eu sempre me apoiei muito na minha avó. Então, se eu sentir alguma coisa, eu tinha que me apoiar nela ali para poder passar. Então, o que eu fiz na minha adolescência? Foi chegando um tempo que eu fui tapando buraco. Eu não fui tratando daquela ferida que estava em aberto, que depois eu senti a morte da minha mãe, depois já veio a morte do meu pai. Então, eu não queria que desse tempo de eu sentir para eu não me machucar mais ainda. Entendeu? Então, eu sempre me apoiei muito na minha avó. Então, ela teve um papel primordial na minha vida para ela não ter desabado antes. Entendeu? Então, foi muito esse apego que eu tive aí com a minha família. Caramba. Seu avô também era esse alicerce com sua Não, avó? a minha avó ela veio do Maranhão. Minha avó não é do Guarujá. Ela veio do Maranhão separada e ali eu nasci no Guarujá depois. Caramba. Bom, você passou pela adolescência, fase difícil, momento de muita dificuldade. Sim. Como que foi essa transformação para a pessoa que você é hoje? Porque foi um tempo de turbulência, mas teve um momento que você começou a se encontrar. Quando que foi esse momento que, tipo, você se encontrou? Que você Sim. fala assim, "Putz, hoje..." Porque você comentou que teve um momento que você pensou fazer coisas horríveis, superou isso, e aí, em algum momento da sua vida a chave virou, você encontrou um propósito de vida, você teve algo a mais ali, que foi esse combustível, e começou a gerar muitas transformações na sua vida. Uhum. Quando que foi esse momento? A minha avó ela me levou para trabalhar com ela na lavoura por 2 motivos. Lógico, primeiro foi a questão da dificuldade e segundo para me aprender como que era a vida, entendeu? Então assim, o que ela sempre frisava para mim? Você tá viva. Infelizmente não vão voltar mais e eu também não tenho condições de trazer eles de volta. Então você precisa continuar, entendeu? Então ela sempre me ensinou isso. Então, primeiro era a dificuldade que a gente tinha e segundo para mim poder ver que realmente eu podia mudar a minha realidade, eu podia mudar a nossa realidade. E Itaguaí, você conheceu pelo trabalho que a gente fez, é muito polo de confecção. Sim. Então eu também já fui do chão de produção. Eu não comecei de cima, então eu conheço todo o processo hoje, porque eu também já trabalhei dentro do processo. Que legal. Sim. Então, eu sempre tive, depois que passou tudo isso, que eu falei, não, realmente eu quero fazer alguma coisa, eu quero, na época, sobreviver, então realmente eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí as coisas foram se encaixando, né? A gente começou, a gente teve trabalho, minha tia também começou nesse mesmo segmento de confecção. Sua irmã também? A minha irmã, não. A minha irmã foi a única que não foi pra confecção. A minha irmã fez o quê? foi pro lado de farmácia. E ela era criança ainda. Quando a minha mãe morreu, ela tinha acabado de nascer praticamente. Então ela tinha ali seus, vamos dizer, seus 2, 3 aninhos. Então era bem recente. Entendeu? Aí ela foi pro lado de farmácia quando ela começou a trabalhar. E eu falei, eu preciso correr atrás. Entendeu? E nisso eu me via. Assim, quando você tá fazendo um trabalho mecânico, não sei se você já fez, se é até o caso, você pensa muita coisa. Você tá ali, tá trabalhando, mas você se imagina, você tem sonhos, você imagina muita coisa. E isso daí era o que me alimentava para me poder crescer também. Para me poder mudar aquela chave, aquela vida que eu tinha.
E eu lembro que era até engraçado, eu era de menor ainda na época, e quando eu comecei, você faz um bico aqui, outro ali para você ir aprendendo, e eu fui aprendendo. E toda vez que chegava fiscal, a gente vinha o dono da empresa, né, e tirava a gente, e a gente saía para não pegar, não dar problema. Oh, nossa, mas interessante esse trabalho, eu queria entender um pouquinho como funcionava. E quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha condições de fazer uma faculdade. Era um sonho, mas é aquela coisa, cada hora você quer fazer uma coisa e você acaba não se encontrando. Hoje eu entendo que eu não tinha me encontrado, não era a profissão que eu ia fazer. Sim. Eu ia fazer história. Sério? Nossa, imagina eu, Meu professora Deus. de história, nunca ia dar certo, entendeu? E eu sempre fui fanático entre história e voltado ali pro direito também. Só que eu queria fazer direito, mas na minha cabeça eu queria fazer pelo motivo errado, entendeu? Então eu queria fazer pelo motivo errado. Então hoje, puta, graças a Deus que não deu certo. E eu vendo aquele pessoal entrando em confecção e a gente saindo quando era de menor, beleza. Depois peguei a maioridade, me registraram, tudo e tal. E comecei a trabalhar. Eu falei, nossa, interessante, mas eu preciso fazer alguma coisa, não dá pra mim ficar parado só nisso aqui. E fiz um curso técnico de segurança do trabalho sem saber o que era o tal de segurança do trabalho. Pra mim, era um cara que ficava na porta da empresa como segurança. Entendeu? Então, não é o que a gente entende Security. hoje, entendeu? Então, pra mim, era muito isso. Ah, não, beleza, eu vou fazer o curso. Fiz o vestibulinho, fiz na ETEC de Taquarituba. Passei no vestibulinho, fiz. E eu lembro que eu fiz para 2 cursos, né? Serviço jurídico e eu fiz para segurança do trabalho. Olha para você ver como eu acredito muito no destino. Eu lembro que nesse dia a gente estava fechando um corte, o encarregado não me deixou sair para fazer a matrícula do serviço jurídico. Eu falei, não, você não vai deixar? Então tá bom. Hoje vai passar. Não demorou uma semana, eles me ligaram de novo para fazer o segurança do trabalho. Falei, agora esse encarregado não vai me pegar, não. Aí eu fui, fiz a matrícula e fiz o curso 1 ano e meio. Só que assim, no começo, lógico, não levei muito a sério. Entendeu? Você sai ali, vai jogar sinuca, o famoso barzinho na frente do curso, você vai e tal. Só que depois eu fui gostando. Aí eu finalizei o curso e emendei num outro de administração. Então, eu também tenho técnico em administração. Nesse meio tempo que eu estava fazendo administração, tem uma empresa que ligou para mim e me chamou para fazer uma entrevista. Eles precisavam de uma pessoa para trabalhar com auditoria interna, que foi onde começou o start ali na minha área de auditoria voltado para o têxtil. Entendeu? Tava tendo muito problema com a Renner e tal, e era uma empresa grande, um porte grande, e eu tive essa oportunidade lá. Foi o meu primeiro trabalho, assim, que já comecei ingressando. Aí eu lembro que ele falou, viu, só tem uma coisa. Eu lembro que na época, Bruno, eu ganhava ali em torno de R$1.300, R$1.400 na época. E ele me falou, viu, só que é o seguinte, você vai vir para ganhar R$1.000. Falei, tá bom, aceito. Ué, era um puta de um desafio para mim. Tava começando, eu precisava ingressar na carreira. Então foi quando eu comecei. Tá bom. Só que não demorou muito, eu cheguei no topo muito rápido na empresa. Então todos os processos que estavam desalinhados a gente conseguiu alinhar. Depois eu fui subindo, já comecei a fazer entrevistas, contratações, emissões, resolver problemas de RH, entendeu? Então eu subi eu cheguei no nível dentro dessa empresa muito rápido. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, acho que 2, 3 anos, uma coisa assim. Bem rápido, né? Foi muito... E quando que, tipo assim, porque quando que foi ali que você percebeu que era aquilo que você queria? Ele não ia aumentar meu salário mais. Não, eu digo assim que você não só curtiu, mas que é ali que você falou, poxa, é isso daqui que eu quero pra vida mesmo. Quando que surgiu isso daí? Porque é o seguinte, quando eu trabalhava na produção e eu via os auditores entrando e eu tendo que sair, eu achava muito incrível aquele trabalho. Eu achava muito bonito. Não é o medo não é isso. Mas eu achava bonito aquela coisa, tipo, chegar na empresa, ver se tá certo, se tá errado. Ou às vezes até eu já via situações do cara pegar na mão da empresa. Não, vamos, eu vou junto com você, eu vou te ajudar. Eu achava muito bonito isso. E quando eu entrei nessa empresa, foi para fazer esse trabalho. Só que era um trabalho que era melhor ainda, porque eu ia fazer um trabalho interno e eu ia ter que alinhar todos os processos que estavam desalinhados. Ou seja, eu ia ter que estruturar aquilo. Então, isso para mim, eu sempre gostei disso, de processo.
Entendeu? Então foi ali que eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Entendeu? Então, como eu tinha, né, até entrando na brincadeira, como eu tinha chegado no topo muito rápido na empresa e eu sabia que não tinha onde eu crescer mais, e aquela briga de salário insuportável, eu falei, meu, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer. Entendeu? O que eu fiz? Aí nessa briga eu comecei a fazer trabalhos por fora. Tava fazendo a mesma coisa que eu fazia pra ele, só que eu ajudava outras empresas também. E acabou dando certo. Só que assim, entra naquele processo de você ter que fazer seu nome. E não é fácil, né? Você chegar e viu, eu sou o Zé da esquina ali, faço trabalho pra tal, então Você não é uma começou a coisa fazer por muito... fora porque a empresa que você trabalhava, mesmo depois de 3 anos você ter crescido lá, já não valorizava. Já não valorizava mais. Exemplo assim, pro cargo que você fazia tinha um piso, você já também não ganhava o piso. Não ganhava o piso, entendeu? Complicado. Então o piso já não ganhava. Então assim, me segurou muito, entendeu? E não era só por uma questão financeira, é porque também já não tinha mais para onde eu ir, entendeu? Não tinha para onde eu crescer mais. Então eu já estava envolvido em todos os processos da empresa, entendeu? Eu entendo que eu fui o braço direito dele. Eu acho que ele até fica meio chateado de eu ter saído, que a gente teve outras ocasiões, mas eu não tinha o que eu fazer mais, não tinha para onde eu crescer. Então eu cheguei no momento que eu me senti estagnada. E eu já não queria me sentir mais assim. Entendeu? Eu precisava evoluir. Foi quando eu comecei. Aí fui trabalhando com outras pessoas. E fui fazendo muita amizade com o pessoal do Magazine. Quando a gente fala Magazine é Renner, sei lá. Né? Então, eles me ajudaram muito. Então, todo esse processo, além de eu correr atrás de forma ali que eu estava estudando, eu também tive o apoio desse pessoal que me ajudou muito. Entendeu? Então, tudo que eu precisei ali, o pessoal sempre me apoiou, sabe? Então ali, puta, realmente, eles falaram, Mayara, não tem mais o que você fazer, já estagnou. Quanto tempo você ficou nessa de... Você ficou 3 anos na empresa, cresceu, chegou no teto, você falou, putz, eu tenho potencial para ir mais. Então, chegou num ponto que ele não queria que eu saísse. Então, o que ele propôs? Continua trabalhando comigo, mas você também pode fazer esse trabalho para outras empresas, que foi o que eu comecei a fazer. Chegou no momento que não dava para mim ficar me dividindo entre ele e as outras empresas. Eu precisava focar um pouco no quadro dos processos de cada uma. Então, eu tinha que me adaptar com isso. Então, a minha disponibilidade, trabalhando junto com ele ali ainda, para mim chegou um ponto que não deu mais. Infelizmente, daí eu tive que me desligar. Entendeu? Porque eu precisava... Porque daí o que aconteceu? Lá em Itaguaí funciona assim. Eu tenho uma confecção, mas o pessoal vai abrindo um setor, vai abrindo 2, vai abrindo 3 do mesmo dono. E eu peguei uma situação dessa. Eu tive um cliente que ele precisava fazer a certificação da BVTEX num grupo novo, que ele teve um problema. Os outros grupos já estavam certificados, ele teve um problema nesse outro grupo que ainda não estava. E a CIA bateu lá. E ele teve um problema com quarteirização. O que é quarteirização? A tua empresa está certificada, mas você não pode mandar para mim. Entendeu? Você tem que fazer no teu grupo. E ele passou para o outro grupo, que não estava certificado. E nisso daí eu conversando com o auditor, que me ajudou muito na época, eu peguei e falei, viu? Eu dei uma solução para ele e ele gostou. Na época, o Marquinho, ele era o sócio. O Marquinho Mola que você fez o trabalho com a gente lá. Ele era o sócio. E lá que eu conheci o Marquinho também. Aí eu dei a ideia para eles, e o filho de um dos sócios, dos dois, também se chamava Marquinho. Eu conversei com ele, falei, viu, faz assim e tal. Passei a ideia. Não deu meia hora que eu cheguei nessa empresa que eu trabalhava, meu telefone tocou, falou, Mayara, é o Marquinho. Eu falei, ô Marquinho, tudo bem? Só que eu achei que era o Marquinho filho. E era o Marquinho Mola. Falou, viu, você sabe quem tá falando? Eu falei, não, é o Marquinho Mola. Eu falei, ô Marquinho, tudo bom? E eu não conhecia ele ainda. Ô Mayara, quanto você cobra pra certificar a empresa lá do grupo que precisa? Passei pra ele, ele acabou fechando. E quando a gente fez esse trabalho com eles lá, na época era por nota, então era porcentagem, era 100%. Eu lembro que a gente conseguiu passar essa empresa com 99,7%, quase 100%. Caramba. E eles gostaram muito do trabalho que a gente fez lá, que foi um desenvolvimento praticamente do zero. Como que foi? Ali você já percebeu que você precisava ter uma empresa. Como que surgiu?
a sua empresa? Eu sempre tive o sonho de trabalhar por conta própria. Dali, eu já via que dava certo, eu via que as outras empresas, elas também tinham essa necessidade. Então, eu precisava de um profissional como eu. Eu falei, tá, peraí, vamos abrir um negócio. Só que nisso, eu conheci outras pessoas, né? Pra quem não sabe, eu falo que eu sou cofundador da MVM, porque a MVM, ela não foi só minha. Ela já teve mais 2 sócios, entendeu? Eu conheci eles também dentro das empresas, que era uma empresa mais voltada para a área de engenharia de combate a incêndio. Então, eles mexiam com equipamento de extintores, mangueiras, enfim. Mas, puta, vamos fazer um negócio aqui, nossa. Só que na época eu tinha falado com uma pessoa só, né? Não vou citar nome, porque eu acho que fica muito chato. Vou colocar o Zé e o Zezinho, tá? Pra ficar mais fácil. Então eu falei com o Zé, falei, viu, vamos abrir um negócio. A parte de segurança do trabalho, você já envolve também com equipamentos que é combate a incêndio, também que envolve segurança. E eu acho que tem tudo para dar certo. Só que eu e ele, a gente se complementava muito. Porque eu sempre fui muito daquela coisa de chão de fábrica, de pegar na mão do meu cliente, resolver o problema com ele. Ele já era aquela coisa comercial, sabe? Ele já era de ligar pro cliente, de estar ali com o cliente. Então, ele tem um feeling que me complementava muito. Então, eu achava que isso daí dava muito certo. Isso é um bom time, né? Exatamente, um agregando o outro. Só que ele trouxe o Zezinho. O Zezinho, parente dele também, entendeu? Que daí já era diferente. Ele mexia com o projeto de fazer a VCB, CLCB, que é o laudo do bombeiro que a gente fazia. Só que daí a gente teve vários problemas. Só que os nossos problemas não foi por conta do Zezinho. Eu entendo isso. A gente chegou num período assim, Bruno, que a empresa ela tinha as dificuldades dela, mas ela se pagava e ela estava indo bem. O nosso grande problema foi um negócio em paralelo que a gente teve. Entendeu? Paralelo à MVM. A MVM, exatamente. A gente resolveu abrir uma confecção. Que aí foi só a ladeira abaixo, como diz aqui no interior. Peraí, mas antes de consolidar sua parceria com o Zé e o Zezinho, com o Zé e o Zezinho na MVM, vocês foram dar um passo maior que a perna e abrir uma confecção. O que aconteceu? A MVM, ela estava consolidada. Ela estava se pagando. Entendeu? Então a gente fazia todo o trabalho, parte de segurança. Mas por que vocês não tentaram expandir primeiro? Então, o que acontece? Chega um momento que você ganha tanto dinheiro que você não sabe o que faz. Entendeu? E o pior problema que você tem quando você tem dinheiro é o quê? É a sua roda de amizades. Ela cresce de uma certa forma que você não entende a proporção disso. E nisso daí começou. Viu? Vamos abrir uma confecção. E conhecendo várias pessoas ali, vem muita gente. Puta, vamos abrir. Ô Zé, o que você acha? Vamos fazer. Ô Zezinho, né? Só que nisso daí o Zezinho a gente tinha tirado. Porque a gente entendia o quê? Ele é uma pessoa ótima para conversar. Não tenho problema com nenhum deles, entendeu? Eu espero que estejam muito bem também. Mas o Zezinho, ele tinha uma certa dificuldade. Ele não acompanhava a gente ali. Nessa de não ter dado certo a confecção, você teve um prejuízo de quanto? Olha, tirando a minha saúde mental e a minha saúde física, que eu quase perdi, foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Vamos colocar em torno aí, se a gente for calcular, uns 200 mil reais. Entendeu? Como que você aprendeu com isso? Eu aprendi, Bruno, que a gente chega no fundo do poço e a gente precisa encontrar força para poder se levantar. Entendeu? Nessa transição, o que aconteceu? A gente fechou na pandemia, a gente foi obrigado a fechar. Então, assim, colocamos pessoas erradas para cuidar também. Então, foi um negócio bem árduo para nós. Eu não tinha tempo de me dividir entre os dois. Aí o Zé também já começou a tirar o corpo fora. Então, isso daí, praticamente, eu me senti muito sozinha. Principalmente na minha roda de amizades ali, entendeu? Então, a minha roda de amizades ali, o que aconteceu? Tinha muita gente, daqui a pouco não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém. Entendeu? Que foi a minha vinda para variar de novo. Então, eu fiquei muito debilitada com isso. Então, um negócio... Perdi tudo. Entendeu? Caramba. Perdi tudo. Além nessa história de perder tudo, não falo só financeiramente, tá? Eu falo emocionalmente, eu falo em relação... Eu caí numa depressão que eu só dormia à base de remédio. Então vamos lá. Você ficou
Você entrou na empresa, você ficou 3 anos lá, chegou no topo. Aí você ficou mais quanto tempo com a MVM? Com a MVM ali, com eles ali, eu fiquei acho que um ano e meio. Em um ano e meio, você tava com a sociedade e com a empresa aberta. E em um ano e meio, daí você já faliu outra empresa. Exatamente. Aí o que aconteceu? A gente tirava de uma para poder pagar a outra. O baque seu foi mais por causa de você ter percebido que os seus amigos, entre aspas, não eram amigos? Não, ou foi mais o baque financeiro? não foi nem o baque financeiro e nem por questão da amizade. Foi tipo assim, nossa, o que eu fiz? Você entendeu? O que eu fiz? Quantos anos eu tinha? Foi em 2020. 2019 para 2020. Recente. Eu tinha o quê? 25, 26 anos. É bem recente. Entendeu? Não faz muito tempo. Então, acho que foi mais aquela coisa. O que eu fiz? Eu sempre fui pé no chão. Sempre ajudei outras empresas a resolver problemas dentro de confecção. O que eu errei, o que eu fiz? Ou seja, o problema voltou para mim. Entendeu? Então, eu achava que a culpa era minha. Entendeu? Daí, o que aconteceu? Eu saí de lá e vim pra Avaré. Tive que me curar a minha depressão. Aí começou a pandemia. Por um lado... Foi bem na época da pandemia. Foi bem no começo da pandemia. Então, assim, a pandemia pra mim, o que foi? Por um lado foi bom, porque a gente fechou tudo, eu saí de lá e a gente... Você decretou falência? Como é que você fez? Na verdade, essa segunda empresa, ela não tava legalizada, entendeu? Só fechei. Só fechei. Não deu nem tempo de legalizar? Não deu. Entendeu? Só deu tempo de gastar um monte de dinheiro. Só deu tempo de perder muito dinheiro. Acho que essa é a expressão correta. Caramba. Entendeu? Aí eu vim pra cá. Faltou estudo de mercado? Não é que faltou estudo de mercado. Porque o mercado a gente conhecia. A gente sempre teve dentro de confecção. O Zé também trabalhou dentro de confecção. Caramba. Então ele também entendia um pouco do processo. Pensando num negócio. Eu acho que é uma dica muito importante. Estou enfatizando isso. Porque as pessoas acham que abrir uma empresa é fácil. Então, eu trabalhei na confecção há muitos anos, o meu sócio também. Vamos abrir uma confecção entende, né? e vamos para cima. Qual que é a realidade disso? Eu falo que o dono de confecção hoje ele é muito corajoso. Por quê? Primeiro, você depende de uma grande massa de mão de obra para você entregar o seu produto. E você sabe como que é o ser humano hoje. Eu acho que o ser humano é o pior, assim... É o pior ser para você lidar e entender. Entendeu? Eu acho que a galera de psicologia vai entender um pouquinho do que eu tô falando. E como depende dessa grande massa, às vezes você não tem ali o respaldo. Porque você tem um maquinário, você tem um processo bem desenhado, você tem... eu falo de empresas que realmente deram certo. Eu não tô falando da minha, tá? Porque a minha não deu. Eu falo de você colocar uma pessoa que realmente entende, que veste a camisa junto com você, entendeu? Pra fazer o negócio dar certo. E todo dia você tem problema, mesmo assim, tá? Então, se você conversar... Você falou um pouquinho com o Marquinhos, se você conversar com qualquer outro dono de confecção, você vai ver que todo dia tem problema. Os caras nunca deixam de ter problema, entendeu? Por isso que eu falo que eles são muito corajosos. O que ficou? O que faltou na minha? Primeiro, a gente não entendia do processo e não era o nosso ramo. A gente estava dentro de confecção. E o que era o nosso ramo? É a gente auxiliar o dono de confecção na parte burocrática, ou seja, certificação, segurança do trabalho, tudo que ele precisa para legalizar. Então a gente já começou errado aí, tá? Segundo, eu errei muito nas pessoas que eu coloquei para me ajudar. Então ali, você tem que ter um encarregado bom, você tem que ter um distribuidor bom, que tenha uma visão, que tenha um layout bom. Ou seja, a rotatividade também, ela te mata. Se você não souber administrar isso, daí ela te mata. Então, o que acontecia quando eu chegava na empresa? Contratava um, no outro dia mandava embora. Então, eu tinha um pagamento para fazer. Então, estava gerando custo, não estava gerando lucro. Entendeu? A rotatividade de confecção em relação à movimentação, falando de dinheiro, ela é muito alta. Só que você depende da produção para ter essa movimentação. E isso daí não estava acontecendo. Então, eu dei um tiro no meu próprio pé. Caramba. Entendeu? Então, eu falei, por isso que eu fiquei com aquela coisa, o que eu fiz? Sabe? Eu sabia o que eu errei, mas, porra, como que eu, em sã consciência, consegui fazer uma coisa dessa? Hoje, quase 3 anos depois, você tem a resposta pra isso? Você consegue se ver o porquê que você fez isso? Hoje eu agradeço de ter acontecido. Você acha que você errou no momento certo? Eu errei no momento certo. Por quê?
Se não tivesse acontecido isso comigo, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Entendeu? Gerou uma transformação aí. Gerou uma grande transformação. O que você aprendeu com essa transformação aí? Cara, eu aprendi o quê? Primeiro que, voltando ali na questão da pandemia, eu tive que aprender a me reinventar. Então, o que aconteceu? Eu tinha uns clientes ali ainda, mantive o meu pessoal que eu cuidava nessa parte de segurança, só que na pandemia o governo, o que ele fez? Ele prorrogou a documentação, ou seja, se você tinha que renovar alguma coisa, você tinha mais um prazo ali à frente para renovar. Sim. Então, aquilo ali, praticamente foi fechando o circo. O que eu fiz? Nessa transição de eu vir embora, né, nesses pagamentos que eu ainda recebia, eu guardei um dinheiro. E como eu tinha aprendido ali o trabalho também da parte de engenharia de proteção contra incêndio, extintor e algumas coisas, o que eu fiz? Eu peguei essa grana e liguei lá em Santo Antônio da Platina, que é os fornecedores de extintor. Lá, aqui em Itaguaí é a terra da confecção, lá em Santo Antônio é a terra do extintor. Funciona mais ou menos assim as fábricas de extintores lá. Eu peguei essa grana, liguei lá, fiz umas cotações, fui lá e peguei 10 extintores de água e 10 extintores de pó. Comprei. Com casco, com tudo. Porque o extintor é a base de troca, né? É igual botijão de gás. Você paga a recarga e revende isso. Não, eu comprei o material todo. Comprei tudo novo e vendi. E fui aprender a vender, cara. Então, assim, aquele feeling que o Zé me complementava, eu tive que aprender a ter. Entendeu? Então, isso daí foi muito difícil pra mim, que eu nunca fui uma pessoa de comercial. Eu sempre tive dificuldade de fazer relacionamento. Certo. Por conta da minha história também, entendeu? Então, assim, as pessoas que se envolviam comigo tinham uma grande dificuldade de poder me envolver. Entendeu? Então, aquele feeling que o Zé tinha, em mim faltava. Então, a gente se complementava. Quando aconteceu tudo isso, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu me senti num momento de desespero. Só que as contas vão chegando, né? Você precisa, principalmente botar alimento dentro de casa. Falei, não, peraí. Entendeu? Aí eu tava eu tinha 3 carros na época, peguei a montanha, coloquei na caçamba, fui batendo. Fui conversando com o comércio, fui fazendo ali clientes. Só que não era o que eu tava feliz de fazer, era uma coisa que eu tinha que fazer para me poder sobreviver. Emergencial. Você precisava girar era o caixa. Meu auxílio emergencial, entendeu? Então, Isso foi bem na pandemia. Foi bem na pandemia. Foi no topo, assim, que daí, tudo fechou. Do nada, tudo. Porque ainda antes estava aquela coisa de você ir comprar, mas era uma coisa mais... Não, fechou, literalmente. Ficou só na venda do delivery, né? E a MVM, né? Tava stand-by. Estava stand-by, mas ainda estava tudo no meu nome só, na documentação da MVM, entendeu? Então a gente tinha sociedade ali, mas era uma coisa que era muito tete-a-tete. Tava tudo no meu nome, entendeu? O que eu fiz? Aí foi voltando as coisas devagar. Depois que passou esse período de pandemia que eu aprendi a sobreviver, o que eu tive que fazer? Fui trabalhar com licitação. Eu sempre tive um preconceito muito grande de fazer licitação. Por quê? Sempre tinha história de, você vai fazer um trabalho pra prefeitura, a prefeitura não paga. E eu com medo, porque, eu vou comprar um material, vou entregar e não vou receber. Só que daí, 3 licitações que eu ganhei. Uma foi aqui em Avaré. Cara, eu fui embora tão feliz. Aí, tão feliz. O dia tava nublado, caindo chuva. Eu falava, nossa, que dia lindo. Sério. Nossa, acho que foi o melhor dia da minha vida. Eu ganhei uma licitação aqui no valor de 86 mil. Pra trocar todos os extintores da área da educação. Caramba. Isso daí me ajudou demais. Daí já me deu já começou. E lembrando que, só pra dar uma ênfase aqui, quando a minha avó comprou o terreno, ela fez uma casa meia d'água e essa casa não tava terminada. E quando eu vim pra cá, a gente não tinha terminado essa casa. Entendeu? Ela tava sem reboco, só tinha um contrapiso, mas ela tava crua. Tava em fase de construção. Entendeu? Nessa graninha que eu ia ganhando ali de licitação, eu falei, não, vó, agora eu vou mudar. Aí comecei a mexer na casa. Ainda não terminei, não tá do jeito que eu quero entregar essa casa dela. Essa casa não é minha. Então tudo que eu faço, eu estou fazendo pela minha avó. Entendeu? Daí comecei com essa parte de licitação. A primeira foi aqui em Avaré, depois eu ganhei uma grande ali em Americana,
que foi, acho que um valor de 160 mil, uma coisa assim. Que daí só era extintor novo, então, puto, chegava o empenho pra mim, com, né, o sorriso de orelha a orelha. Viu? Entrega lá, os caras entregavam de caminhão pra mim. Várias vezes eu levei na caminhonete também, mas levava de caminhão pra mim. Entendeu? Consegui receber. E a terceira foi em Taquarituba também. Que foi toda a área da saúde, educação, e aí que eu consegui me levantar, mano. Entendeu? Aí eu falei, não, agora eu tenho que dar um passo na minha vida. Nesse meio tempo de pandemia que aconteceu tudo isso, a minha irmã engravidou. Entendeu? Ela engravidou. Hoje é a menina da minha vida também, a menina dos meus olhos. Né? Que as meninas não tenham ciúme disso, mas eu também tô namorando, tá? Só pra dar uma... Então, né? Vamos deixar pra lá. Mas enfim, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pela minha irmã. Acho que você percebeu conversando comigo que eu sou uma pessoa muito família. Tudo que eu faço é em prol da minha família. E não foi diferente. Começou a questão do e-social, e o e-social começou a funcionar para as empresas com um faturamento maior de 78 milhões. Para quem não sabe, o que é o e-social? É uma plataforma que o governo criou, digital, para poder fiscalizar todas as atividades da empresa. Então entra lá RH, segurança do trabalho também, principalmente. Falei, agora é meu momento. Agora eu preciso tirar a MVM do zero. Aí a gente começou. Peguei uma sala lá em Itaguaí. Na época eu tinha umas mesas ainda, levei pra lá. Ainda não tava do jeito que eu queria. Entendeu? E nisso a minha irmã ainda não tinha vindo trabalhar comigo. Tava trabalhando sozinha, né? Com parcerias e tudo mais, enfim. Aí fui ganhando, fui acertando as coisas começou a mudar, virou a chave. Fui acertando, tudo muito rápido, foi tudo muito assim. Tipo assim, eu acho que Deus falou assim, eu vou te ensinar, mas eu vou te tirar desse buraco rapidinho, então aguenta firme. Acho que foi um negócio mais ou menos assim. Que eu desci, tomei a água do poço, voltei. Foi mais ou menos isso. É até engraçado. E aí, montei a sala do jeito que eu queria. Entendeu? Comprei móveis novos, pá. Aí peguei outra sala, equipei também. Aí contratei. Aí chamei ela pra mim aí. Vai vir? Né? Já tinha ganhado a menina. Plantão de farmácia é complicado. Não tinha a rotina dela com a minha sobrinha, já era bem difícil. Então ela queria ter esse tempo maior com ela. Falei, vem trabalhar comigo. Daí a gente sentou, se acertou e ela veio. Entendeu? Me ajudou muito. Muito, muito, muito. Hoje ela assume a parte financeira da empresa e cuida da parte de exames, né? Que a nossa empresa hoje ela é integrada com a medicina ocupacional. Então ela cuida dessa parte de exames. Aí depois eu contratei um outro técnico, né? Daí veio também. Eu acho que você pulou uma partinha aí, porque, exemplo, assim, começou a dar. Tipo assim, na pandemia, você se reinventou. É que eu vou me empolgando, eu vou falando. Você se reinventou, né? Começou a dar certo o lance do trabalho com os extintores. E na hora que você conseguiu um orçamento interessante ali, você deu atenção para a empresa e a empresa começou a girar de novo. Exato. Hoje a empresa é sua. Sim. Quando que você tomou a decisão de comprar a parte dos outros sócios? Na verdade, assim, como estava tudo no meu nome, principalmente as coisas que a gente investiu nesse negócio paralelo, eu saí num prejuízo absurdo. Então não tinha muito que eu comprar deles ali, entendeu? Então. Eles deixaram. Deixa ela que toca o barco. E por que MVM? É o nome dos 3 sócios, né? É a sigla. É a sigla, é o M da Maiara, o M do Zé e o V do Zezinho. Esse spoiler vai ficar para os próximos episódios. Se vocês querem descobrir quem é, aparece, não percam. Eu achei muito legal porque a empresa cresceu muito rápido. Foi muito rápido. Porque 2 anos? 2 anos. Aí o que aconteceu? Tinha muita pendência para resolver no meu nome. Nesse 1 ano aí de 2022, a gente zerou tudo. A gente conseguiu zerar tudo. Entendeu? Então, esse ano de 2023, a gente vai trabalhar só em cima de investimento. Foi muito interessante ver toda essa transformação que você teve primeiro como pessoa. Você, tipo, literalmente, você teve um ápice, né? Uhum. E eu acho que na hora que você chegou lá, você aprendeu do pior jeito, né? Aprendi do pior jeito. Porque
É muito mais fácil aprender com os erros dos outros, né? Acho que eu aprendi igual Jó. Deus tirou tudo de Jó. Depois ele devolveu em dobro. Entendeu? Então, assim, hoje eu aprendi com isso que ele precisou tirar tudo de mim para mim poder ser uma pessoa melhor e uma pessoa que pensa lá na frente. Entendeu? Hoje eu entendo que eu não fiquei falido. Eu não fali. Eu só fiquei sem dinheiro. Entendeu? Porque eu tive que... É a mentalidade, né? Exatamente. É igual ter a mentalidade pobre e a mentalidade de uma pessoa rica, né? Exato. Então eu precisava voltar com a mentalidade da pessoa rica. Hoje a empresa tem um banco de clientes bem grande. Sim. Tem uma cartela. Mas a empresa ainda tem dificuldades? Qual que é a dificuldade de hoje da MVM? A dificuldade hoje, assim, a minha maior dificuldade hoje é o quê? É treinamento com pessoas. Por quê? Hoje eu tô vendo que a gente tomou uma expansão que eu não consigo fazer mais nada sozinha. Entendeu? Então, a gente... Até vou te dar um spoiler depois aí pra você, né? Já divulgar. A gente tá aumentando os nossos departamentos. Inclusive, a gente tá abrindo uma filial aqui em Avaré. Entendeu? Então, a gente tá abrindo uma filial aqui em Avaré. O que é o nosso intuito hoje? Então, assim, você perguntou da dificuldade. A dificuldade é o quê? Achar pessoas qualificadas. Só que, assim, eu não vou na esquina, eu não vou encontrar uma pessoa qualificada pra mim. Eu vou ter que formar aquela pessoa. Então, eu tô precisando me adaptar. Então, a maior dificuldade da empresa não é da empresa em si, ainda é minha. Eu como cabeça da empresa. É a liderança. Entendeu? É a liderança. É porque, como você fala um serviço muito específico, esse onboard da empresa deve ser longo. Sim, exatamente. Hoje, com a expansão, com tudo isso que você está vendo, você tinha comentado que você está fazendo um investimento, não sei se pode falar já, mas um investimento numa unidade móvel. Exatamente, é uma clínica já móvel. Já tem isso no Brasil rolando ou foi uma ideia sua? Não, no Brasil é que tem, porém na nossa região, assim, o modelo que eu quero trazer não tem. Entendeu? Então, assim, é um negócio muito diferenciado. Qual que é a ideia? Entendeu? A ideia é o quê? É uma van e a gente vai equipar ela como clínica, ou seja, toda a parte de trás como clínica. Vai ter maca, vai ter tudo como se fosse uma clínica habitual que você está acostumado aí. Só que, assim, qual que é o intuito? A gente atender todas as empresas com todo tipo de exame, dando todo ali o suporte que a gente tem, sem a empresa precisar deslocar o funcionário da empresa para ir para outro lugar fazer o exame. Ou seja, a gente quer atender tudo ali dentro dessa clínica móvel. Quero encostar a van na porta do cara e falar, vem, manda os funcionários que a gente vai fazer os exames e vamos mandar essas informações para o social. Entendeu? Eu quero ser aquela pessoa que o meu cliente ele pode contar para tudo. Então a ideia que hoje, que a gente quer fazer esse investimento é com isso. Caramba, que legal. Viu? Você já falou que vocês estão fazendo uma expansão. Tem a van, Temos que vai ser clínica. Já tem um nome? Ainda não. Aí eu acho que esse daí, vamos deixar esse spoiler aí para os próximos capítulos, né? Legal. Meu, é impressionante a expansão que vocês fizeram. Uhum. Hoje a sua empresa está numa fase de expansão Sim. muito grande. E você não atende mais só Itaguaí, né? Não atendo só Itaguaí. Eu já atendi Rio de Janeiro, já atendi São Paulo, a região toda aqui de Avaré. Então a gente não fica... É que nem eu sempre falo pro meu cliente, ele me apresenta um problema. Eu não tenho distância com ele para poder resolver para ele. Entendeu? Onde ele estiver, eu vou estar lá. Então a nossa empresa hoje ela é voltada dessa forma, para resolver o problema do meu cliente. Qual que é a motivação hoje que você tem? Vamos colocar em dois sentidos: pessoal e da empresa. O que está te motivando? Primeiro, a minha família, entendeu? A minha maior motivação é a minha família, sem dúvida. Isso daí nunca vou mudar. E como empresa, é tudo o que aconteceu comigo e onde eu posso chegar. Então eu entendi que eu não preciso ficar presa só naquilo ali. Eu consigo chegar onde eu quiser, lógico. Com a cabeça no lugar, com o pé no chão, fazendo as coisas como tem que ser feitas. Então eu sei que a gente ainda vai chegar muito longe. Mas muito longe mesmo. Então isso daí é a minha grande motivação todo dia. Entendeu? E a empresa em si, hoje, o que é o core da sua empresa?
Que é o quê? O Desculpa. core, o que move, tipo, a galera? Porque hoje você é a líder. E como líder, o que é o norte de vocês? Tipo, além de captar cliente, de expandir, o que tá norteando hoje? A gente quer ser os melhores, Bruno, no que a gente faz. Entendeu? Então, o que motiva a gente, a nossa equipe hoje é isso. Eu acredito que eu entendi que motivação não é só financeiro. Porque quanto mais você aumenta para aquele colaborador ali, mais ele quer. Porque ele acaba acostumando com aquilo que ele está ganhando e ele quer subir o patamar de vida dele. Então, eu acredito no quê? No investimento pessoal. Entendeu? O que é um investimento pessoal? Eu, na minha época, eu não tive condições de fazer uma faculdade e também não tive uma pessoa, uma empresa por trás de mim que falasse, vai lá que eu vou te ajudar. Entendeu? A minha empresa hoje não. A minha empresa hoje, ela motiva meus funcionários para fazer isso. Hoje, dentro do que você vê do lado empresarial, você também não quer cometer o erro da primeira empresa Não, que você participou, né? exatamente. Não quero cometer esse erro. Eu quero valorizar quem tá ali comigo e quem veste a camisa da empresa comigo. Claro, eu sei que eu não vou formar uma pessoa para ficar o resto da vida comigo. Eu sei disso. Entendeu? Se ela achar uma coisa melhor, ela vai. E eu também quero que vá. Vai lá, deu certo, bacana. Mas eu sei que todo aquele tempo que ela teve comigo, eu fiz de tudo por aquela pessoa, entendeu? E eu também colaborei para ela poder aprender alguma coisa comigo. Alguma coisa de mim, da empresa, hoje ela vai levar. Então isso daí que eu acho muito, sabe? Isso daí é meu gás hoje. É acreditar nisso. Entendeu? É acreditar que eu ainda posso fazer a diferença na vida de uma pessoa. Entendeu? Mesmo que ela não fique ali o resto da vida comigo. Hoje, mesmo, vamos dizer assim, vamos colocar um cenário hipotético. Com tudo que você aprendeu, a MVM está num fluxo grande de movimentação de clientes, de Sim. atendimento, de expansão. Se viesse uma pandemia, você conseguiria continuar com a empresa em expansão? Com certeza sim. Esse período que eu tive de me reinventar na pandemia, eu penso muito nisso. Pode ser que o mercado venha e dê uma... Por exemplo, igual a questão do e-social. Tava todo mundo preocupado com a mudança de governo. Se realmente ia continuar, se ia prevalecer essa questão do e-social. Então eu já estava preparada para isso. Entendeu? Só que, claro, para minha sorte, não. Então ainda prevaleceu, a gente ainda precisa mandar essas informações. Então eu tô te dando um exemplo ali de questão de tirar, porque hoje o que movimenta, que tem esse volume, é o e-social. Entendeu? Então, assim, vamos relacionar isso daí em questão da pandemia, que praticamente para nós seria a mesma coisa. Então, hoje eu sim, eu me reinventaria e eu sei o que eu teria que fazer para poder dar o start ali rápido no meu cenário. Perfeito. Meu, acho que você tem uma história muito legal. Eu acho que foi muito legal a gente contar um pouco dessa história do lado empresarial também. Sim. As pessoas te conhecerem e conhecer um pouco do lado pessoal seu também, da sua história. Foi muito legal conhecer histórias assim que eu não conhecia, minha equipe não conhecia. Acho que isso é um exemplo de resiliência, que é muito... A gente tem a figura do brasileiro em relação a isso, Sim. né? De nunca desistir. E eu acho que você é essa figura pelas dificuldades que você passou dentro de sua casa. Uma infância muito difícil. A dificuldade na adolescência. E depois, né? Quando você cresceu como empresário, errou, conseguiu sair de um problema bem grande. E hoje você está de forma assertiva fazendo a sua empresa crescer. Sim. E com muito mais conhecimento, estudando e procurando crescer. Então, acho que você está no caminho certo. Parabéns pelo Que trabalho que você bom. está fazendo. Obrigado. Tem algum recado que você quer deixar para a galera aí? Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de mostrar quem que é a Mayara, um pouquinho de quem eu sou, quem que eu me tornei também, entendeu? Acho que eu realmente, hoje eu sou uma pessoa mais forte e eu tenho certeza que eu acho que a minha missão é poder ajudar pessoas ao meu redor. Então nada me tira da cabeça que é isso, entendeu? Então eu estou muito feliz de estar aqui com você, com a sua equipe. A gente fez um trabalho muito incrível lá no Marquinhos.
tenho certeza que tem outros clientes aí que a gente vai fazer um negócio bem Falando nesse diferente. trabalho, acho que nosso editor poderia colocar umas cenas aqui pra Só galera. só pra dar um spoiler, né? Não coloca áudio pro Viu? YouTube não derrubar a gente. Eu ficaria muito feliz se você fizesse isso, tá? Eu tô aqui desde a hora que eu cheguei enchendo o saco dele pra ver pelo menos um pedacinho, ele não me mostrou. Sem spoiler. Não, mas é legal. Então é isso, eu só tenho a agradecer mesmo por ter essa oportunidade de mostrar um pouquinho quem eu sou, quem que eu me tornei, entendeu? E fazer essa diferença. Legal. Tá? Então, assim, o recado que eu deixo, cara, não desista. Às vezes ali vai doer, vai, mas é necessário passar por isso, entendeu? Então, a dor às vezes é necessária para você colher lá na frente, que foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive que perder para me poder ver aonde que eu tava, o que eu precisava fazer e poder me alavancar, poder me levantar novamente, não só como, né, na minha vida profissional, mas principalmente na minha vida pessoal. Então, isso daí foi um marco para mim e espero que vocês tenham gostado também. Obrigado. Deixa o @ da MVM. Com certeza, o @MVM em Gmed. Então, pessoal, aí para seguir é só entrar aí no... A gente vai deixar o link abaixo também, aparecer, né? sim. Então, vai facilitar tudo. É só clicar no link, então, entrar lá e conhecer um pouquinho da gente também, o que a gente pode proporcionar para vocês. Perfeito. Gente, só tenho a agradecer a todos vocês que assistiram até o final. Hoje vocês conheceram um pouco da Mayara. Fico muito feliz de compartilhar um pouco da história dela para todos vocês que querem empreender. Foi muito legal ela compartilhar também os erros dela, né? Como Sim. empreendedora. Comprovou pra gente que não é fácil ser empreendedor no Brasil. Não, nem um pouco. Então, acho que fica um aprendizado aí para vocês. Mais uma história muito linda que eu trago aqui para vocês. Meu convite para vocês, a Mayara falou do nosso trabalho em conjunto. Sigam o nosso Instagram da Cena BR. É um trabalho que vem sendo feito com muito carinho. E em breve, no Instagram, vocês vão estar vendo todos esses trabalhos que a gente vem produzindo nos bastidores. Mas já começam a acompanhar lá os bastidores das produções que a gente vem fazendo. Recentemente a gente fez um trabalho com a Mayara. E olha, eu recomendo muito, cara. Sigam mesmo. Esse cara aqui é um cara excepcional. A equipe dele também, nota 10. Então eu recomendo muito. Não, isso não foi Então combinado. a gente tá gostando muito de trabalhar aí com vocês aí. Então tenho certeza que eu acho que é o diferencial que a gente estava buscando. É o que a gente precisava, é o start ali que vocês deram para nós. É isso aí. Perfeito. Vamos fechar por Beleza. aqui. Muito obrigado. Fica o convite aí para vocês. Seguir a gente aqui no YouTube. Se inscrevam-se. Só clicar aqui em inscrever-se. Episódio completo no YouTube, Spotify. Vai estar disponível também agora na TV aberta em Botucatu, TV Serrana. Fica o convite aí. Bruno Loureiro também, se vocês quiserem conhecer meus trabalhos com casamentos. É isso daí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!